Nós vamos fazer neste vídeo um fast forward. O que é que isto significa? Vamos avançar com imensa rapidez para não estarmos sistematicamente a falar sobre a mesma matéria, e uma vez que vamos ainda reservar alguns vídeos desta playlist para finalizar a abordagem destes conceitos genéricos do CodeIgniter, e eu queria falar aqui sobre alguns aspectos, eventualmente sem sequer fazer nenhuma experiência, porque eles são suficientemente simples de perceber. Em primeiro lugar, mantendo ainda a nossa atenção aqui no CodeIgniter's Model, nós temos os Protecting Fields. Ora, nós já vimos anteriormente, quando começámos a falar aqui no Model do CodeIgniter, que nós temos dentro do Model a possibilidade de dizer quais são os campos que têm permissão para serem alterados. E pelas informações que nós aqui temos, se eu quiser alterar a data de nascimento de um dos meus registros, eu não o posso fazer, simplesmente pelo facto dela não estar aqui contemplada. Então significa que se eu quiser atualizar uma data de nascimento, eu não vou poder fazê-lo, ok? Ora, não é exatamente assim, ok? Porque nós iríamos ficar condicionados por isto que aqui está. Então o que acontece aqui, ele diz o seguinte: para proteger contra ataques massivos, e não só ataques massivos, são também contra os nossos próprios erros das queries, a model class, isto é, a classe do nosso modelo, requer que nós fornecemos uma lista dos campos, ou das colunas, que vão permitir serem alteradas com inserts e updates. E neste caso estamos a falar do Protected Allowed Fields. Ora, qualquer dado que seja providenciado em adição a estes dados serão removidos antes de ser gravado na base de dados. Portanto, se eu fornecer uma data de nascimento, como se eu quisesse alterá-la, pura e simplesmente o meu model vai ignorar a minha intenção. Porquê? Porque a data de nascimento não foi indicada como um campo que é permitido, vamos lhe chamar assim. Ora, esta é uma grande forma de assegurar que timestamps, primary keys, etc. não são alteradas, ok? Bom, o que acontece aqui é o seguinte: ocasionalmente nós vamos ter a necessidade de alterar estes elementos. Como nós não vamos, durante a execução da nossa aplicação, estar a alterar a lista de colunas onde nós podemos guardar dados, nós podemos de facto ter a necessidade, em determinadas funções, de ir alterar a data de nascimento e o sistema aceitar. Então, para isso, nós podemos usar aqui no nosso model estas três fases que aqui estão. O protect igual a false, seguido do insert dos dados, e depois voltar a ter o protect igual a true. Ora, o que é que na prática isto significa? Bom, significa que se eu agora chegar aqui e disser que o e-mail é um campo que eu não posso utilizar, então eu vou aqui fazer a experiência. Vamos colocar aqui dados é igual a um array. Vamos colocar aqui o nome. Podemos colocar João. Vamos colocar aqui o apelido Ribeiro. E vamos colocar aqui o e-mail abc@teste.pt. Bom, em condições normais o que nós teríamos aqui era clientes, save, dados. Como eu não forneci nenhum ID de cliente, este será um novo registro na nossa tabela. Mas relembrando que eu defini ali que nome e apelido são permitidos, mas o e-mail não é. Ora, isto não vai impedir que o nosso código seja executado. Como podem observar, ainda não existe aqui nada. Vamos aqui refrescar. Não houve impedimento nenhum. Se eu agora for aqui refrescar, está então adicionado aqui o novo registro, mas reparem como o e-mail está protegido. Não faz parte da lista dos campos que podem ser adicionados ou alterados. Se eu quiser, de facto, numa funcionalidade específica da minha aplicação, ultrapassar esta dificuldade, eu posso então desproteger neste caso, o meu allowed fields, e voltar a proteger. Eu vou fazer aqui uma experiência, ok? Então, neste caso, eu vou colocar aqui ABC1, João 1 e Ribeiro 1, que é para não bater contra as regras de validação que eu já lá tenho, que me impedem de ter e-mails em duplicado. E vou fazer aqui o seguinte: vou colocar aqui protected. Eu penso que é protected. Vamos aqui olhar para a documentação. A melhor protect duas vezes. Neste caso,
protect, aqui vamos colocar false, ops, seguido do nosso save de dados, e a seguir voltamos a colocar o protect true. Vamos verificar se está de acordo com aquilo que nós aqui temos. Ok, muito bem. Aparentemente parece que isto não vai funcionar com o save. Então vamos usar aqui o insert e verificar se de facto deixamos de ter aqui algum erro. Bom, aparentemente ele diz que há aqui problemas, ok? Então vamos verificar o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar aqui o meu código. Ele diz-me error, protect, call to member function protect on integer. Ele vai-me dizer, não, olha, o clientes é um número inteiro. Bom, muito sinceramente eu não consigo perceber por que razão é que ele está a dizer isto. Vamos olhar novamente para a documentação, porque às vezes vamos muito rápido atrás da informação. Ora, o que ele me diz aqui basicamente é que eu tenho o model, tenho aqui o protect, este tipo de inscrição que aqui está separada por linhas deveria funcionar também de uma forma sequencial, portanto tudo na mesma linha. Então nós temos aqui um problema que de facto eu pelo menos não consigo observar desde logo qual é o problema que aqui está apresentado. Bom, eu parei aqui ligeiramente o vídeo e muito sinceramente eu continuo-vos a dizer que eu não consigo perceber qual é o problema. Eu fiz aqui estas experiências e o sistema continua-me a dizer que há aqui erros. Reparem, eu vou aqui refrescar e ele diz-me, não, é aqui você está a tentar chamar o membro de uma função protect num booleano. Ele está a encarar aqui o clientes como sendo um booleano, quando de facto não é. Bom, depois vamos fazer aqui uma experiência então, que é o seguinte, vamos colocar cada um destas instruções na sua própria linha. O que faz também algum sentido, no sentido em que, em vez de ser uma instrução atrás da outra, nós vamos ter uma instrução de cada vez. Vamos colocar aqui um eco terminado e vamos testar para verificar se isto vai ser executado ou não. Vamos aqui refrescar e repare, o terminado resultou. Ora, o que nós colocámos aqui foi adicionar o João 1, Ribeiro 1, com o abc1@teste.pt, ignorando com esta linha, ou neste caso com esta e depois com aquela, ignorando primeiro as regras para podermos inserir e depois protegendo novamente o nosso model para as chamadas que eventualmente viéssemos a fazer a seguir. Vamos verificar se foi adicionado aqui um novo registro. Cá está ele, sem qualquer espécie de problema relativamente ao e-mail que estava como campo protegido, e por conseguinte nós temos então desta forma uma escapatória a esta obrigatoriedade de termos que definir os nomes que estão permitidos e que eventualmente poderemos lá ter um que não está permitido, como é o caso agora neste caso concreto do e-mail e da data de nascimento, por exemplo, mas através da desproteção feita desta forma e depois a inserção feita desta forma ou até com um save, ok? Nós vamos ter essa possibilidade de ter então o sistema a inserir os dados que nós quisermos. Não percebi muito sinceramente porque é que na documentação diz que é possível fazer assim e depois não estar a funcionar na prática. Admito que seja uma falha minha, mas não devemos nunca esquecer, aproveitando esta deixa, de indicar aqui, não sendo este o caso eventualmente, que o CodeIgniter está ainda numa fase muito embrionária da sua versão de produção. Tanto é que à data em que eu estou a fazer este vídeo, já passou a estar disponível a versão 4.04 do CodeIgniter. Eu estou a usar a versão 4.03 e obviamente que uma das grandes vertentes relacionadas com o lançamento de novas versões desta primeira grande versão de produção é a correção de muitos bugs, ok? Não sei se é o caso concreto, mas eu quis aproveitar esta oportunidade para falar sobre isso. Depois, muito rapidamente, vamos apenas falar aqui sobre aquilo que nós já tivemos a ocasião de verificar. O Query Builder está automaticamente disponível no model do CodeIgniter. Isto é, ele diz assim, você pode aceder a uma instância partilhada do Query Builder a partir do seu model e da conexão à base de dados a qualquer altura que você necessite. Então significa que o Builder, se eu quiser criar uma variável Builder e depois quiser usar o User Model Builder, ele vai me devolver então a possibilidade de eu passar a usar um Builder para conseguir criar queries. Mas não é propriamente necessário, ok? Porque this Builder is already set up with the models table.
Ora, já temos um builder disponibilizado automaticamente pelo modelo que nós criamos. Então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos usar o Query Builder e os seus métodos, que fazem basicamente operações de CRUD, Create, Read, Update e Delete, com uma Chained Call. O que é uma Chained Call? É exatamente isto que nós aqui temos, isto é, fazer uma função, agregar outra de imediato a seguir e depois fazer aqui um Find All. E permitindo então que isto seja feito desta forma. Então eu posso fazer qualquer coisa deste género. Vamos aqui remover tudo isto e vamos colocar aqui que dados é igual a clientes where, eu aqui vou colocar id cliente menor que, por exemplo, 5 e agora o find all. Ok? Vamos aqui apresentar os dados, neste caso com um this print array dados. Okay? À partida não iremos ter nenhum problema, vamos aqui refrescar. Cá está então a utilização muito rápida de uma funcionalidade do Query Builder que fica de imediato associada ao nosso model a partir do momento em que nós o criamos desta forma, com estas propriedades, etc. Nem sequer é necessário termos regras de validação. Atenção, basta ter 2 ou 3 propriedades e automaticamente o nosso cliente model, que está associado a uma tabela, que está associado a uma chave primária, que faz um return type do tipo objeto, já vamos ver que é possível alterar isso a qualquer altura, nós conseguimos fazer então aqui estas queries e devolver resultados. Mas reparem então no seguinte aqui. Ele diz o seguinte, os return types podem ser alterados, ok? Então nós especificamos o formato de dados que nós queremos através do, neste caso através do nosso return type, isto é, olhando aqui para o nosso model, nós vamos verificar aqui que no return type nós dissemos que nós queremos que os nossos dados venham sempre em formato de objeto. Mas vamos imaginar que numa determinada circunstância dava-nos jeito que não viesse em objeto, mas viesse num array associativo. Então o que é explicado aqui é exatamente isso. Nós podemos executar aquelas queries, ok? Mas antes de executarmos qualquer coisa, nós podemos definir em que formato é que nós queremos que os dados venham. Então, neste caso concreto, quando eu executei esta query, como eu tenho especificado nas propriedades protegidas do meu model que o que eu quero é obter objetos, e por isso está aqui um Standard Class Object, se eu quiser que isto venha num array associativo, eu apenas terei que fazer o seguinte, chegar aqui, antes da cláusula where, as array, e depois manter o resto da minha query, vamos lhe chamar assim. Então, se eu agora for aqui refrescar, reparem que deixei de ter objetos, passei a ter arrays associativos, em que cada um destes elementos, temos o array de 0 com id cliente, array de 0 com nome e assim sucessivamente. Portanto, como veem, muito fácil de perceber. Da mesma forma temos, no caso nós definirmos que queremos sempre com arrays associativos, se quisermos eventualmente numa circunstância qualquer com um objeto, poderemos fazê-lo também desta forma. E depois há aqui informações como é que nós podemos processar largas quantidades de dados. Por vezes vai ser necessário processar grandes quantidades de dados, ok? E isso pode ser um risco de ficarmos com out of memory. O que é que significa o out of memory? É o esgotamento dos recursos de memória RAM do servidor. Okay? Imaginem que nós estamos a fazer uma pesquisa que vai devolver milhões de resultados. O que pode acontecer é nós esgotarmos a memória RAM do servidor e por conseguinte termos um erro. Okay? Para fazer isto mais simples, nós podemos usar esta função chamada chunk. Eu ainda não a experimentei. E também não vou estar muito preocupado agora com isso. O método que vai get smaller chunks, isto é, vai buscar pequenos pedaços de dados e que nós podemos trabalhar com eles. O primeiro parâmetro é o número de dados que nós queremos devolver, porque imaginem que nós íamos buscar numa função uma quantidade enorme de dados, nós aqui estamos a dizer, olha, só queremos ir buscar os primeiros 100. Então, num sistema de paginação, nós poderíamos depois incorporar este tipo de registros, ou até num cron job, que é um trabalho cronometrado, que normalmente é um mecanismo que existe dentro dos servidores, que nos permite definir que um determinado script é executado periodicamente num dia, determinada hora, ou de 5 em 5 minutos, etc., para executar um conjunto de funções, e por conseguinte nós podemos ir buscar aqui
dados em chunks, em pedaços, em quantidade de dados de número fixo, ok? Bom, mas isto são assuntos que eu não vou estar aqui a escalpelizar de uma forma muito mais aprofundada, até porque na maior parte dos casos vocês não vão ter necessidade de os utilizar nos vossos projetos mais básicos e eventualmente, como é óbvio, se tiverem necessidade de implementar um sistema destes, vocês vêm aqui à documentação e muito facilmente com todos estes ensinamentos que temos vindo aqui a explorar, vocês vão perceber como implementar isso nos vossos projetos.